Meus amigos, permitam-me falar com franqueza desde o primeiro instante. Estamos vivendo dias em que a política e a fé parecem estar de mãos dadas, mas não para o bem. É como se duas correntes poderosas corressem lado a lado, misturando águas puras com águas turvas. A Bíblia, este livro sagrado, não é mudo sobre isso. Ela não nos deixa à mercê de opiniões humanas. Ela fala com clareza sobre quem governa de fato e qual deve ser a nossa lealdade final. George Whitefield, pregando sob o céu aberto para multidões sedentas de verdade, disse certa vez: "Não há reino tão glorioso quanto o reino de Cristo, e não há trono tão seguro quanto aquele que está estabelecido nos céus." Essa afirmação não é poesia, é realidade eterna. E se acreditamos nisso, então precisamos encarar uma pergunta desconfortável: por que tantos de nós colocamos mais esperança em partidos e líderes terrenos do que no Rei Eterno? Vivemos tempos em que slogans políticos são recitados com mais paixão do que as Escrituras. Igrejas se dividem por linhas partidárias, irmãos em Cristo deixam de se falar por causa de ideologias. Para além das bandeiras e campanhas, e ver o estandarte do Cordeiro de Deus erguido sobre todas as nações. Jesus disse diante de Pilatos: "O meu reino não é deste mundo." João 18:36. Essa declaração deve abalar as bases de qualquer cristão que esteja se agarrando ao poder humano como se fosse salvação. O reino de Cristo não depende de eleições, não é decidido por parlamentos. E essa realidade muda tudo, muda como você vota, como você fala, como você vive. Porque se Cristo é o Rei, então qualquer outro trono é secundário. Olhe ao redor e veja o estado do nosso mundo. Veja o estado da Igreja. Não é preciso procurar muito para perceber que estamos num tempo de grande confusão. O que deveria ser o lugar de maior unidade, de maior clareza e de maior amor, muitas vezes se tornou palco de disputas políticas e ideológicas. No tempo de George Whitefield, a situação espiritual também era sombria. Mas que nunca tinham experimentado o poder transformador do novo nascimento. Whitefield denunciava isso com coragem, dizendo: "Há muitos que têm a religião na cabeça, mas nunca no coração." E essa frase ecoa hoje, talvez ainda mais forte. Agora, em nosso século, a religiosidade superficial ganhou um novo aliado, a idolatria política. De um lado, nem é pecado ter opinião política. O problema é quando o altar de Cristo é substituído pelo palanque humano. Se abrirmos as Escrituras, veremos que Jesus nunca fundou um partido, nunca fez campanha. O povo de Deus ainda cai na velha tentação de buscar salvação por meio de líderes humanos. Israel pediu um rei, como as nações ao redor, e Deus concedeu. Parlamentos ou movimentos políticos. Campanhas eleitorais são tratadas como se fossem batalhas espirituais finais. E quando o candidato favorito vence, a festa como se o reino de Deus tivesse chegado. Quando perde, há desespero como se o plano divino tivesse fracassado. Mas, meus amigos, o reino de Deus não é derrotado por votos. Nem se estabelece por eleições. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:20, nos lembra: "A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Isso significa que qualquer identidade terrena, seja nacional, partidária ou cultural, deve ficar em segundo plano diante da nossa identidade em Cristo. Quando esquecemos isso, abrimos espaço para que a política molde nossa fé, e não o contrário. Em tempos recentes, temos visto congregações se dividirem. Famílias romperem laços e amizades de décadas serem destruídas por causa de preferências políticas. Redes sociais se tornaram arenas de ataque e julgamento. George Whitefield enfrentou resistência por pregar mensagens que não se alinhavam com as convenções religiosas e políticas de sua época. Ele entendia que não poderia servir a dois senhores, não poderia moldar o evangelho para agradar governantes ou líderes religiosos. Hoje, a tentação é a mesma. Há líderes religiosos que adaptam seus sermões para agradar partidos ou grupos de influência. Há cristãos que filtram a Bíblia através do que ouviram na TV ou nas redes sociais. A política pode ser usada por Deus como instrumento de justiça e ordem, mas ela nunca será a fonte de nossa redenção.
E quando a igreja se esquece disso, ela perde o foco de sua missão. Jesus nos disse em Mateus 5:13 e 14 que somos sal da terra e luz do mundo. O sal que perde o sabor é inútil. A luz que é escondida debaixo do alqueire não cumpre seu propósito. Uma igreja que troca a luz do Evangelho pela luz artificial dos refletores políticos está traindo sua vocação. Há também outro perigo. Quando cristãos se identificam mais com slogans políticos do que com versículos bíblicos, eles começam a justificar qualquer meio para alcançar um fim. Passam a tolerar injustiças, mentiras e corrupção desde que isso sirva ao lado certo da política. Mas isso não é cristianismo. Isso é idolatria. É colocar César no lugar de Cristo. A Bíblia nos mostra que Deus levanta e remove governantes. Daniel 2:21. Isso significa que nenhuma eleição surpreende o Todo-Poderoso. Quando entendemos isso, ficamos livres do medo e da ansiedade que dominam tantos corações durante períodos políticos turbulentos. Em vez de pânico, podemos ter paz. Em vez de ódio, podemos demonstrar amor. George Whitefield pregava com lágrimas nos olhos, chamando as pessoas a nascerem de novo, porque sabia que sem essa transformação interior, nenhuma mudança externa seria duradoura. Ele via claramente que reformas políticas sem arrependimento espiritual são como pintar um prédio condenado, pode parecer bonito por fora, mas está prestes a desabar. Meu apelo para você, neste momento, é simples: não permita que a sua fé seja escrava de qualquer ideologia humana. Lembre-se que o trono de Cristo é eterno, e que ele reina sobre todas as nações. Examine o seu coração. Pergunte a si mesmo: minhas decisões, minhas palavras e minhas atitudes refletem mais a política deste mundo ou o evangelho do reino? Porque, no fim, o que vai importar não é quem estava no poder, mas quem reinava no seu coração. E se esse reinado não for de Cristo, nenhum partido, nenhum governo, nenhuma lei poderá salvá-lo. Quando falamos sobre a relação entre política e fé, não podemos fugir do fundamento mais sólido que existe, a Palavra de Deus. Sem ela, qualquer discussão sobre este tema se torna mera opinião humana. E é nas Escrituras que encontramos a orientação clara para entender onde está nossa lealdade e como viver em meio a sistemas de governo humanos. O ponto de partida está em João capítulo 3. No diálogo profundo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, alguém com influência política e religiosa. Ele veio a Jesus à noite, talvez com medo de ser visto. Talvez com a intenção de entender mais profundamente quem era aquele mestre que realizava sinais e falava com autoridade. Jesus não começou falando sobre política, nem sobre reformas sociais. Ele foi direto ao essencial: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Perceba algo: Nicodemos era um homem respeitado, conhecedor da lei, cumpridor das tradições. Mas Jesus deixou claro que nada disso tornava parte do reino. Para entrar, era preciso nascer de novo. E esse novo nascimento não é uma mudança superficial ou apenas moral. É uma transformação radical que vem do Espírito Santo. George Whitefield pregava incessantemente sobre essa verdade. Ele dizia: você deve nascer de novo. Não há outro caminho para o céu. Se não nascer de novo, será para sempre excluído do reino. Whitefield não suavizava suas palavras para agradar ninguém, nem autoridades, nem membros da igreja. Ele sabia que sem a regeneração espiritual, todo esforço humano é inútil para alcançar a salvação. O novo nascimento, segundo a Bíblia, é obra de Deus. Não é resultado de afiliação política, status social ou militância religiosa. É um ato soberano do Espírito que muda a natureza do pecador, dando-lhe um novo coração e novos desejos. Isso derruba, de imediato, qualquer noção de que pertencermos a um grupo, seja religioso ou político, possa garantir favor diante de Deus. Whitefield usava imagens fortes para explicar isso. Ele comparava o novo nascimento a um cego recebendo vista ou a um morto sendo ressuscitado. Ele dizia: um homem pode frequentar a igreja, participar da ceia, ser respeitado pela sociedade e
ainda assim, ser estranho ao novo nascimento. E, da mesma forma, podemos dizer, um homem pode ser ativo na política, defender causas justas e lutar por mudanças, mas se não nasceu de novo, continua fora do reino. O apóstolo Paulo reforça isso quando escreve aos Efésios que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, e que foi Deus quem nos vivificou juntamente com Cristo. Mortos não podem se salvar, não podem se levantar sozinhos, não podem votar pela própria ressurreição espiritual. É obra exclusiva da graça de Deus. A partir dessa base bíblica, fica claro que a missão da Igreja não é, em primeiro lugar, reformar governos, mas proclamar o Evangelho que gera um novo nascimento. Reformas políticas podem mudar leis, mas só o Evangelho muda corações. E é essa mudança que realmente transforma uma nação. No entanto, isso não significa que o cristão deva ser indiferente à política. A diferença está na ordem das prioridades. Primeiro, buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6:33. Isso significa que qualquer envolvimento político deve estar submisso à vontade de Deus e aos princípios do seu reino. Quando essa ordem se inverte, a política deixa de ser um campo de serviço e se torna um campo de idolatria. Vitefeld enfrentou duras críticas por não se alinhar cegamente a nenhuma causa política. Ele pregava tanto para trabalhadores quanto para nobres, tanto para apoiadores do governo quanto para opositores. Sua mensagem era a mesma: vocês precisam nascer de novo. Ele não deixava que o público determinasse o conteúdo da sua pregação, porque entendia que sua missão vinha do Rei Eterno, não de governantes passageiros. Voltando ao texto de João 3. Jesus explica que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, João 3:6. Isso nos lembra que tudo que é produto da carne, inclusive sistemas políticos, é limitado, corrompido e temporário. Mas o que é nascido do Espírito é eterno. Essa perspectiva muda nossa relação com o poder humano. Podemos participar, votar, até influenciar leis, mas nunca colocar nisso a nossa esperança final. O vento, diz Jesus, sopra onde quer. Ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, João 3:8. A obra de Deus na regeneração é soberana e livre. Nenhum governo pode controlá-la, nenhum partido pode monopolizá-la. Isso significa que o reino de Deus avança independentemente das circunstâncias políticas, porque sua base não está nas urnas, mas no trono celestial. E aqui está um alerta poderoso: se o nosso cristianismo é dependente de quem está no poder, então talvez não tenhamos entendido o que significa nascer de novo. A vida regenerada permanece firme sob qualquer governo, porque a sua lealdade está no Rei dos Reis. Vitefeld advertia seus ouvintes que um dos maiores enganos era confiar na própria religiosidade ou nas estruturas externas. Ele dizia: não se engane. Você pode ser um patriota. Pode ser um homem de bem aos olhos dos outros, e ainda assim estar perdido, se não nasceu de novo. Essa advertência atravessa os séculos e chega até nós. Especialmente num tempo em que tantos confundem militância política com fidelidade a Deus. A fundamentação bíblica é clara: o reino de Deus não é deste mundo. Mas ele invade este mundo por meio de pessoas transformadas. E essas pessoas, guiadas pelo Espírito, são sal e luz em qualquer contexto político. Elas não negociam princípios eternos por vantagens temporárias. Por isso, antes de discutir políticas públicas, precisamos perguntar: eu já nasci de novo? Porque se a resposta for não, todo o resto perde o sentido. E se a resposta for sim, então todo o nosso envolvimento no mundo, inclusive na política, deve ser expressão da nova vida que recebemos em Cristo. George Vitefeld não tinha medo de descrever essas marcas, porque sabia que sem elas, tudo não passava de religião morta. Ele pregava com o coração ardendo, dizendo: um cristão verdadeiro não é apenas aquele que fala de Cristo, mas aquele que vive Cristo. A primeira característica de um regenerado é a lealdade inabalável ao reino de Deus. Essa lealdade não é teórica, ela molda cada decisão, cada palavra, cada prioridade. Quando alguém nasce de novo,
Os interesses do reino se tornam mais importantes do que os interesses pessoais ou partidários. Isso significa que, mesmo que o seu partido político defenda algo contrário à palavra, é comum buscar poder para si, para impor vontades, para garantir segurança pessoal. Mas o cristão regenerado entende que todo o poder pertence a Deus, Salmos 62, 11, e que qualquer autoridade humana é delegada e temporária. Isso impede que o regenerado idolatre líderes, tratando-os como salvadores. Ele pode respeitar autoridades, como ordena Romanos 13, mas nunca colocará nelas a sua esperança final. Outra marca evidente é a compaixão ativa. Wittefield costumava lembrar que a verdadeira religião é prática, não apenas teórica. Um regenerado não se contenta em ter a teologia correta, ele vive o amor de Cristo no trato com o próximo, inclusive com aqueles de quem discorda politicamente. Em tempos de polarização, essa é talvez uma das provas mais claras de transformação, amar sem reservas, mesmo quando o outro vota ou pensa diferente. Também existe a característica da integridade. No meio político e social, é comum que as pessoas justifiquem meios corruptos para alcançar um fim que consideram justo. Mas o regenerado não negocia a verdade. Ele lembra das palavras de Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Assim, mesmo que isso signifique perder influência ou benefícios, ele escolhe a retidão. George Wittefield via essa integridade como parte inseparável da vida cristã. Ele dizia que um cristão que mente para vencer perdeu antes mesmo de começar. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a atuação pública. Uma outra evidência é a independência espiritual em relação aos ventos da opinião pública. Pessoas não regeneradas tendem a moldar suas convicções conforme a maioria, para evitar rejeição ou para ganhar aprovação. Mas aquele que nasceu de novo se mantém firme na palavra, ainda que isso o torne impopular. Ele é como o sal que mantém o sabor em meio à corrupção, e como a luz que brilha mesmo em lugares hostis. E aqui precisamos fazer uma pausa para destacar algo. Essas marcas não são produzidas por esforço humano isolado. Elas são fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22-23 nos lembra do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não são opcionais, elas são evidências visíveis de que houve novo nascimento. A conexão com a política é clara. Um cristão regenerado não se deixa corromper pelo espírito de partidarismo, ódio ou manipulação. Ele é capaz de participar da vida pública com firmeza e graça ao mesmo tempo. Ele não precisa gritar mais alto para provar que tem razão, porque a sua confiança não está em vencer debates, mas em glorificar a Deus. Wittefield pregava frequentemente sobre a diferença entre o cristão verdadeiro e o nominal. O nominal se deixa levar por qualquer discurso que lhe prometa vantagens, seja na igreja ou no governo. O verdadeiro mede tudo pela régua da Escritura. E se algo, mesmo vindo de líderes que ele respeita, não estiver de acordo com a palavra, ele rejeita. Outro ponto central é a missão. O regenerado sabe que sua missão maior é fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28:19-20. Isso significa que sua atuação política, profissional e pessoal deve servir como plataforma para o Evangelho, e não como substituto dele. Quando essa missão é clara, a política se torna ferramenta, não um ídolo. A regeneração também muda a forma como lidamos com injustiças. Antes, poderíamos reagir com vingança ou com indiferença. Depois, passamos a agir com justiça, mas temperada com misericórdia. Lembramos que fomos nós mesmos alvos da graça imerecida de Deus. Por isso, buscamos defender os oprimidos, mas sem transformar essa luta em guerra carnal. Finalmente, há a esperança eterna. O regenerado vive com os olhos voltados para a promessa do reino vindouro. Isso o liberta da ansiedade de querer resolver tudo aqui e agora. Ele trabalha pelo bem presente, mas sabe que a justiça perfeita virá apenas quando Cristo reinar visivelmente. Essa esperança o mantém perseverante, mesmo quando as circunstâncias políticas são desfavoráveis. George Wittefield.
Pregando ao ar livre para multidões de mineiros cobertos de carvão e lágrimas, lembrava-os de que este mundo é temporário, e que nenhum governo terreno pode satisfazer a alma. Ele chamava todos, ricos e pobres, influentes e esquecidos, para se renderem ao único rei digno de confiança absoluta. E assim, entendemos que as marcas do regenerado não apenas moldam sua vida pessoal, mas também determinam como ele interage com a política e a sociedade. Elas funcionam como bússola em meio à tempestade. Sem essa bússola, o risco de se perder é enorme. Ao prosseguir na compreensão das marcas de um regenerado, precisamos reconhecer que elas não surgem isoladamente. Elas estão profundamente interligadas e formam um padrão de vida que impacta todas as áreas, inclusive a forma como nos posicionamos diante das pressões do mundo. Uma dessas marcas interligadas é a humildade. Quando alguém nasce de novo, compreende que tudo o que possui, dons, oportunidades, influência, é presente de Deus. Isso gera uma postura humilde diante das pessoas e diante de Deus. George Whitefield, apesar de pregar para multidões de dezenas de milhares, reconhecia: tudo o que tenho é pela graça de Deus. Sem Ele, não sou nada. Essa humildade é um antídoto contra a arrogância que tantas vezes domina o ambiente político e religioso. A humildade leva também à disposição para servir. O regenerado entende que liderar é servir, e servir é colocar os interesses dos outros acima dos próprios, conforme Filipenses 2, 3, 4. Isso significa que, mesmo tendo a oportunidade de exercer poder, ele o usa para promover o bem comum e não para benefício pessoal. Outra evidência é a vigilância espiritual. O regenerado não vive distraído. Ele sabe que o inimigo tenta seduzir com promessas de poder, riqueza ou segurança. Jesus alertou em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Essa vigilância se estende ao campo político, onde seduções e enganos são abundantes. A coragem também é inevitável na vida do regenerado. Não é coragem para ser agressivo, mas para permanecer fiel quando todos ao redor cedem. Daniel, por exemplo, permaneceu firme em oração mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Daniel 6. Da mesma forma, oposição e até violência física por pregar ao ar livre. Mas ele não recuou, porque sabia que estava obedecendo a Deus. Ele dizia: prefiro ser fiel a Deus e ofender os homens do que agradar aos homens e ofender a Deus. Além disso, há a perseverança. A vida regenerada não é isenta de dificuldades. Pelo contrário, Jesus prometeu que enfrentaríamos aflições, João 16 horas e 33. Mas o regenerado não desiste no meio do caminho. Ele persevera porque sabe que sua recompensa não está aqui. Essa perseverança é vital quando pensamos em nossa atuação no mundo, pois mudanças profundas raramente acontecem de forma rápida. Outro aspecto central é o discernimento. Vivemos em uma época de informações fragmentadas, onde a manipulação é constante. O regenerado, iluminado pelo Espírito, aprende a avaliar tudo à luz da palavra. Ele não se deixa levar apenas por emoções ou por discursos atraentes. Ele testa os espíritos, como ordena João 4 horas e 1, para ver se procedem de Deus. Esse discernimento é especialmente necessário na política. Muitas causas se apresentam como moralmente corretas, mas carregam fundamentos contrários ao Evangelho. O regenerado não se deixa seduzir por rótulos, ele investiga princípios. E se descobre que algo está em oposição à verdade de Deus, ele se afasta, mesmo que isso seja impopular. Finalmente, há o testemunho público. Um cristão regenerado sabe que sua vida fala tanto quanto suas palavras. Ele entende que o mundo está observando, e que qualquer incoerência entre fé e prática enfraquece a mensagem. Por isso, ele busca viver de modo que até os que discordam dele reconheçam sua integridade. Whitefield, mesmo enfrentando difamações, cuidava para que sua conduta fosse irrepreensível. Ele não apenas pregava sobre Cristo, ele vivia de maneira que confirmava sua pregação. Esse testemunho coerente é uma das ferramentas mais poderosas para influenciar positivamente tanto a sociedade quanto o cenário político. Portanto,
Quando reunimos todas essas marcas, lealdade ao reino, visão correta do poder, compaixão, integridade, independência espiritual, fruto do Espírito, missão clara, justiça com misericórdia, esperança eterna, humildade, serviço, vigilância, coragem, perseverança, discernimento e testemunho público, vemos o retrato de um cidadão do reino que vive no mundo, mas não se conforma com ele. Romanos 12:2. Esse tipo de vida é profundamente contracultural. Em um mundo que exalta a autopromoção, o regenerado busca servir. Em um mundo que idolatra o poder, ele se curva apenas diante de Cristo. Em uma cultura que se alimenta de divisões, ele promove reconciliação. E essa postura não é apenas possível, é necessária. Porque, como Wittefield lembrava, o mundo não precisa de mais religiosos formais, precisa de homens e mulheres que vivam como se Cristo fosse real e seu reino fosse eterno. Essas marcas não são opcionais para quem nasceu de novo. Elas são a evidência viva de que o Evangelho transformou a pessoa por completo. E quando essa transformação acontece, o impacto se estende para além da vida individual, alcança a família, a comunidade, a nação. Meus amigos, se há um tema que a Bíblia não suaviza, é o das consequências de ignorar a verdade. George Wittefield, com lágrimas nos olhos, dizia: não existe meio termo no Evangelho. Ou você nasce de novo e vive, ou permanece morto em seus pecados. Essa realidade dura não é popular, mas é necessária. Porque se não entendermos o que está em jogo, corremos o risco de viver enganados até o último dia. A primeira e mais grave consequência de não nascer de novo é a separação eterna de Deus. Jesus foi claro em João 3:3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso não é um convite opcional, é uma condição absoluta. Sem regeneração, nenhuma boa obra, nenhum envolvimento político, nenhuma tradição religiosa pode abrir as portas do céu. Essa separação não começa apenas na eternidade, ela já é sentida aqui. Pessoas sem o novo nascimento vivem espiritualmente cegas, incapazes de discernir a verdade de Deus. É por isso que, muitas vezes, veem a política como solução final para todos os problemas. Outra consequência é a instabilidade moral. Sem a âncora da palavra e a presença do Espírito, a pessoa é levada por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. Hoje defende uma causa, amanhã a abandona. Hoje se indigna com a injustiça, amanhã fecha os olhos para ela se for conveniente. Essa incoerência destrói testemunhos, corrompe comunidades e enfraquece a igreja, pois engana a si mesmo e aos outros. Quando aplicamos isso ao cenário político, vemos que cristãos sem regeneração acabam usando a fé como ferramenta de manipulação. Isso se manifesta em brigas, facções e rupturas dentro da igreja. Tiago 4:1 pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Sem um novo nascimento, essas paixões governam, e até a obra de Deus é usada para disputas humanas. E o que dizer da frustração inevitável? Quem coloca sua esperança em governos terrenos sempre acaba decepcionado. Mesmo as melhores lideranças falham, porque são humanas. O regenerado sabe disso e, por isso, mantém os olhos no reino eterno. Mas o não regenerado alterna entre euforia e desespero a cada ciclo político, como se todo o destino da sua vida dependesse de uma eleição. Essa montanha-russa emocional é sinal de que a confiança está mal colocada. Outra consequência grave é a insensibilidade espiritual. Quando alguém resiste ao chamado de Deus repetidas vezes, o coração se endurece. Hebreus 3:15 adverte: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A pessoa começa a racionalizar o pecado. George Wittefield não poupava palavras para alertar sobre isso. Ele dizia: adiar a obediência é desobedecer. E cada dia que você adia, o coração fica mais pesado, e os ouvidos mais surdos para a voz de Deus. Esse endurecimento não acontece apenas com indivíduos, pode tomar conta de comunidades inteiras. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo.
Essa é a consequência última e mais terrível de viver sem nascer de novo. E quanto aos que estão na igreja há anos? Eles também correm esse risco? Sim. Wittefield pregava frequentemente para congregações que iam à igreja desde a infância. Ele dizia: vocês podem ter sido batizados, podem conhecer todos os hinos, podem citar versículos de cor, mas se não nasceram de novo, ainda estão no caminho da perdição. Essa é uma verdade desconfortável, mas necessária, porque muitos confundem atividade religiosa com vida espiritual. No contexto político, isso significa que uma igreja cheia de pessoas não regeneradas pode se tornar uma massa de manobra para ideologias. Em vez de ser coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3:15 torna-se eco das agendas do mundo. E quando isso acontece, a missão de pregar o evangelho é sufocada pelo barulho das disputas humanas. Outra consequência que não podemos ignorar é a perda do testemunho público. Uma comunidade cristã que se divide por política, que trata adversários com desprezo e ódio, perde a credibilidade diante do mundo. Jesus disse em João 13:35, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando esse amor desaparece, as suas águas lançam lama e lodo. Não há paz para os ímpios. Sem o novo nascimento, a alma está sempre inquieta, buscando em ideologias, conquistas e reconhecimento a paz que só Cristo pode dar. Essa inquietação leva ao cansaço espiritual e emocional, tornando a vida um ciclo de frustrações. George Wittefield via o Evangelho como a única solução para quebrar esse ciclo. Ele não acreditava que reformas políticas, por mais necessárias que fossem, pudessem mudar o coração humano. Sua mensagem central era: venha a Cristo, e viva. Recuse, e morra. Instabilidade moral, divisão, frustração, insensibilidade, juízo eterno, perda do testemunho e ausência de paz. Ignorar essa realidade é viver numa ilusão perigosa. Se você ouve esta advertência hoje, não a trate como algo distante. Examine o seu coração à luz da palavra. Pergunte a si mesmo: tenho evidências do novo nascimento na minha vida? Ou estou apenas vestindo a capa de religiosidade enquanto vivo para mim mesmo? Porque, no fim, não será a filiação a um partido ou a participação em causas que determinará seu destino eterno. Será apenas isso: você nasceu de novo ou não? E essa é a pergunta mais importante que você responderá na vida. Meus amigos, chegamos a um ponto em que não podemos mais apenas ouvir. Precisamos responder. Porque a mensagem do novo nascimento, e a advertência sobre as consequências de ignorá-lo, não são informações para arquivar, são um chamado para ação imediata. Talvez moralmente correto, talvez politicamente engajado, mas ainda espiritualmente morto. Ou pode clamar a Cristo para que ele lhe dê um novo coração, para que o Espírito Santo regenere e o torne uma nova criatura. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Essa transformação não é simbólica, é real e visível. Ela muda como você pensa, como você fala, como você vive. E essa mudança começa com arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir-se mal pelo pecado, é mudar de direção. É abandonar o caminho da independência de Deus e se render ao senhorio de Cristo. Wittefield pregava: Deus nunca salvará o homem que não deseja ser salvo de seu pecado. Em outras palavras, você não pode manter o pecado como amigo e Cristo como Salvador ao mesmo tempo. Talvez você esteja se perguntando: mas como faço para nascer de novo? Jesus já respondeu: o vento sopra onde quer, você o ouve, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. É colocar toda a sua confiança em Cristo, não na sua moralidade, não na sua participação na igreja, não na sua filiação política, mas apenas no sacrifício perfeito de Jesus na cruz e na sua ressurreição. Quando isso acontece, a mudança é evidente. O orgulho dá lugar à humildade. O ódio dá lugar ao amor. O medo do futuro é substituído pela confiança no reino eterno.
E essa transformação afeta todas as áreas da vida, inclusive a maneira como você participa da sociedade. O regenerado não vive mais para si. Ele entende que foi comprado por alto preço, 1 Coríntios 6:20, e que agora pertence a Cristo. Por isso, ele busca honrar a Deus em tudo, seja no trabalho. O Salvador que os recebe é o mesmo que os transformará. Essa é a beleza do Evangelho. Deus nos encontra no nosso estado atual, mas não nos deixa nele. Talvez você tenha resistido a esse chamado antes. Talvez tenha pensado que já está bem porque é uma boa pessoa ou porque está do lado certo nas questões políticas. Mas hoje o Espírito Santo pode estar quebrando essa falsa segurança e mostrando que, sem Cristo, todo o resto é vaidade. Então eu lhe pergunto, você já nasceu de novo? Há evidências claras dessa transformação na sua vida? Ou tudo não passa de aparência? Não adie essa resposta. Lembre-se das palavras de Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Este é um convite para todos, sem exceção. Para o jovem e para o idoso. Para o rico e para o pobre. Para o religioso fervoroso e para o cético. Declare sua fé em Cristo. Procure uma igreja fiel à palavra para crescer na fé. Mergulhe nas Escrituras. Ore constantemente. Cerque-se de irmãos que o encorajem a permanecer firme. Porque nascer de novo não é o fim da jornada, é o começo. E o que começa com arrependimento e fé deve continuar com obediência e crescimento. Isso significa que sua vida será um testemunho vivo, apontando para Cristo como único Salvador e Senhor. E lembre-se, este convite não vem de mim, mas do próprio Jesus. Ele disse em João 6:37, todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Não importa o seu passado, não importa a sua bagagem, não importa quão longe você tenha ido. Se você vier a Cristo, Ele o receberá. Então, não endureça o coração. Responda hoje. Porque a eternidade está diante de você, e o tempo é curto. George Whitefield tinha o hábito de terminar seus apelos com uma urgência santa. Posso nunca mais vê-lo nesta vida, mas no dia do juízo, quero poder dizer que lhe falei a verdade e lhe chamei ao arrependimento. Eu faço eco a essas palavras hoje. O que você fará com o chamado do Evangelho? Meus amigos, percorremos juntos um caminho sério e transformador. Falamos sobre a necessidade urgente do novo nascimento. George Whitefield pregava com intensidade porque sabia que estava lidando com eternidade. Ele dizia, não me importa quem esteja no trono da Inglaterra, contanto que Cristo esteja no trono do meu coração. Essa frase resume toda a mensagem que compartilhamos aqui. No fim, o que importa não é qual bandeira política você carrega, mas se a bandeira do Cordeiro está erguida sobre a sua vida. O mundo continuará tentando misturar fé com ideologia, política com evangelho. Continuará tentando seduzir a igreja para lutar guerras que não são dela. Continuará oferecendo soluções temporárias para problemas eternos. Mas você, se nasceu de novo, sabe que pertence a um reino que não pode ser abalado. Hoje, a decisão diante de você não é sobre em quem votar, mas sobre a quem servir. É sobre reconhecer que o senhorio de Cristo está acima de qualquer outro governo. É sobre viver como cidadão dos céus enquanto ainda caminha nesta terra. Talvez você sinta o peso das escolhas erradas. Receba o perdão e viva de forma que o mundo veja, pelas suas ações e palavras, que você serve a um rei diferente. E não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe-a. Seja um embaixador do reino de Deus na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. Mostre que existe um caminho mais elevado, que não é governado por eleições, mas pelo Deus eterno. George Whitefield terminou muitas de suas pregações dizendo, fui chamado a semear a semente, o Espírito de Deus é quem dá o crescimento. Mas eu clamo a você. Não deixe essa semente ser roubada pela indiferença ou pelo pecado. Eu digo mesmo agora. A semente foi lançada. O que você fará com ela? Se esta mensagem tocou o seu coração, não a aguarde. Tome uma atitude. Procure a palavra, ore,
Busque comunhão com crentes fiéis. E, se possível, compartilhe este conteúdo com outros para que mais pessoas sejam confrontadas e transformadas pela verdade. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que apontam para Cristo e para o seu reino. Deixe seu comentário, conte como Deus está falando com você e como pretende responder a este chamado. Porque, no fim, não há decisão mais importante do que esta: quem é o rei da sua vida?